A gente faz contato com a nossa reportagem em Brasília. O Márcio Rocha acompanha hoje uma audiência que está acontecendo no Senado envolvendo aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele que tem sido muito criticado pelo governo por conta da alta da taxa básica de juros. E o Márcio acompanha e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa audiência pública acabou há cerca de 20 minutos atrás aqui no plenário do Senado Federal, né, e estiveram presentes aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre várias outras autoridades, representantes da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, por exemplo, também esteve aqui, e várias outras entidades foram representadas nessa audiência pública. Entre os assuntos que foram debatidos nessa audiência, a alta taxa de juros também do Brasil, a inflação e também a reforma tributária. Nesse ponto da reforma tributária, foi o destaque da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que se mantém otimista na votação da reforma tributária aqui no Congresso Nacional e que se houver, uma junção dos três poderes da República, não há por que não acreditar em um crescimento do Brasil a partir do ano que vem, a partir de 2024. Como era de se esperar, a política de juros que é feita, determinada pelo Banco Central, também foi um dos temas, A ministra Simone Tebet afirmou que as decisões do Banco Central têm sim caráter técnico, mas ela lembrou que essas decisões têm impacto na vida política brasileira e que isso deveria ser levado em conta também. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele declarou que foi bastante questionado sobre essa questão da taxa de juros aqui no Brasil, mas ele afirmou que trouxe dados, no final dessa sessão, ela trouxe dados afirmando que a reforma econômica proposta pelo governo federal pode fazer com que a taxa de juros seja diminuída a partir dos próximos meses. Na próxima semana, a gente tem também o Comitê de Política Monetária, que vai fazer as reuniões tradicionais do Copom, justamente para definir o novo patamar da taxa de juros. E, por enquanto, nesse momento, ainda não há nenhuma expectativa para a diminuição desse patamar. Depois dessa audiência pública que foi realizada aqui no Senado Federal, o ministro Fernando Haddad saiu até um pouco antes da sessão se encerrar aqui em Brasília e foi se encontrar com o presidente Lula, que está despachando nesse momento lá no Palácio do Alvorada. Então, a gente fica na expectativa para outras falas dos ministros e também de autoridades do governo, justamente em relação à política econômica atual do governo do presidente Lula.